povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE. E te convido para resolvermos mais uma questão do nosso simulado, questão 103. Essa questão tem como conteúdo a indução eletromagnética, o magnetismo. Tranquilo? Nós temos aí como habilidade da questão, habilidade 21 e competência 6. É interessante falarmos e lembrarmos que no magnetismo você pode separar o magnetismo. Força magnética, campo magnético, indução eletromagnética. Lembra? Campo magnético criado pela corrente elétrica, força magnética sobre a corrente ou sobre cargas e a indução eletrostática, a indução eletromagnética, visto lá na aplicação das leis de Faraday e das leis de Lenz. Perfeito? Vamos ler. Questão 103. Com a descoberta de Oersted e a lei de Ampère, foi deduzido o campo magnético originado por uma corrente produzindo campo. Em 1831, Faraday contribuiu de forma inequívoca para a revolução elétrica dos tempos modernos, mostrando que um campo magnético variável, pode criar uma corrente elétrica. Agora é o contrário. Lá na lei de Oersted de Ampère, a corrente produziu campo. Agora é o contrário, é o campo magnético variável produzindo corrente elétrica e produzindo força eletromotriz. Só lembrando, quando a gente fala de Faraday, ele diz que a força eletromotriz, que é uma DDP induzida, ela se estabelece devido à variação do fluxo magnético em função de um tempo. Né? Quanto mais rápido ocorrer a variação do fluxo magnético, maior será a DDP produzida. Mas também nós teríamos ainda que a força eletromotriz induzida seria dada pela legião da boa vontade. E você não pode esquecer LBV, comprimento, campo magnético e velocidade. Ou seja, se não existir uma movimentação do sistema, do circuito dentro do campo magnético, não haverá indução. É necessário que eu tenha uma movimentação para que eu gere uma indução nesse circuito, tá? É por isso que na hidroelétrica eu preciso da força da água para fazê-la se movimentar. Na usina eólica eu preciso da força do vento para fazê-la se movimentar. Acompanha comigo. No projeto do trem-bala brasileiro, a saída se dá a partir do Campo de Marte na Zona Norte de São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro em apenas 1,5 horas. Considere que o trem mantenha sua velocidade constante de 360 km por hora. Portanto, essa velocidade vale 100 metros por segundo, com seus trilhos separados de 200 centímetros. Isso aqui seria o comprimento, 0,2 metros. Françoélio, por que a velocidade ficou 100? Porque você dividiu por 3,6. Por que o comprimento ficou 0,2 metros? Porque eu dividi por 100, transformei de centímetro para metro. Opa! Não é 0,2 não. Você vai ter aqui 2 metros. Porque se eu dividir 200 centímetros dividido por 100, você vai encontrar 2 metros. E que a componente vertical do campo magnético equivale, isso aqui é o campo magnético B, né? B de Biot, 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Portanto, supondo que a resistência elétrica do vagão entre os trilhos seja de 100 ohm resistência, a força magnética de retardamento nos trilhos, devido ao campo magnético terrestre, será... O que ele está pedindo? A força magnética. Lembra que na indução vai aparecer uma corrente elétrica e vai aparecer uma DDP, ó. Então a força que eu estou querendo é a força sobre a corrente que será induzida. É o bio, né? Força magnética é o bio. B de campo, I de corrente, L de comprimento. Portanto, a força magnética
será 4 vezes 10 a menos 5. O comprimento é 2, mas está me faltando quem? A corrente. E eu vou tirar essa corrente de onde? Da indução. Como houve uma indução, a força eletromotriz é a legião da boa vontade. Sendo assim, a DDP é igual a R vezes I, né? A DDP pode ser substituída pela primeira lei de Ohm. LBV. A resistência é 100, a corrente eu não conheço, o comprimento é 2, o campo magnético 4 vezes 10 a menos 5 e a velocidade também é 100. 100 vai embora com 100. Sobrou que a intensidade de corrente elétrica é 8 vezes 10 a menos 5 amperes. Substituindo, meu povo, vamos substituir a corrente. A minha corrente, ela será igual a 8 vezes 10 elevado a menos 5. Dessa forma, nós teremos que a força magnética vai ser 4 vezes 8, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 10 elevado a menos 10. Unidade, newtons. 64 vezes 10 a menos 10 newtons. Ou seja, 6,4 vezes 10 a menos 9. Sendo assim, o nosso gabarito é letra D. D de docinho de coco. Espero ter contribuído com vocês. Então, o gabarito, letra D. E aguardo a resolução da próxima questão. Aquele abraço.